Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar um vídeo rápido para revisar o conteúdo e analisar algumas moléculas para a gente ter facilidade, para vocês terem facilidade para responder a prova de bloco de segunda-feira, tá bom? Pessoal, essa prova de bloco ela vai estar relacionada com as funções orgânicas. Eu vou dar ênfase para as aminas, amidas e os haletos orgânicos, que foram as últimas funções orgânicas que nós estudamos, tá? Então, aqui nessa revisãozinha, coloquei um esquema bem legal que faz com que a gente consiga visualizar, identificar as minhas funções orgânicas. É isso que vai ser cobrado, você conseguir identificar uma função orgânica, tá bom? Então eu vou começar com a mina que está aqui em cima, ó. A mina, pessoal, ela é derivada da amônia. A amônia é a molécula NH3. O que que acontece? Eu vou tirando os hidrogênios e substituindo por radicais orgânicos, por cadeias carbônicas. Olha esse exemplo que ele deu aqui, ó. Ele era NH3, ele tirou um hidrogênio, ficou NH2 e colocou carbono na estrutura. Observa, eu vejo que tem um nitrogênio aqui no meio. Se tem um nitrogênio ligado com carbono, pessoal, eu sei que é uma amina. A amina pode ser primária, secundária ou terciária, depende de quantas interações o nitrogênio está fazendo com o carbono. Observa que aqui só tem uma ligação nitrogênio-carbono. Portanto, essa amina é primária. Eu posso ter situações, deixa eu colocar aqui, vou apagar aqui, ó, observa. Se eu colocasse assim, ó, tem o nitrogênio, vou colocar uma interação com o grupo metil aqui embaixo e com o grupo etil aqui do lado. Observa que esse nitrogênio ele vai estar interagindo com carbono aqui nesse sentido e com carbono aqui para baixo. Então ele está interagindo com dois carbonos, portanto ele será secundário. E se eu tirasse esse hidrogênio daqui e ligasse um outro carbono, essa amina seria terciária porque o nitrogênio estaria interagindo com três carbonos. Então é muito fácil identificar a amina, tá? Tem o nitrogênio ligado com carbono? É uma amina. A amina é derivada da amônia. Ela pode ser primária, secundária ou terciária. Então não tem muito o que falar. Exemplos de amina: cafeína, cocaína, taurina, vitamina, adrenalina são substâncias que costumam dar energia para o organismo de uma maneira geral, tá? Mas não precisa memorizar esses exemplos. Esse texto de exemplo ele vai colocar quando ele mostrar alguma molécula no texto da questão, tá? O importante aqui é você identificar o que representa uma amina, tá? Então agora eu vou passar para a amida. Amida, pessoal, eu também vou ter o nitrogênio na estrutura, mas o meu nitrogênio vai estar ligado com a carbonila. A carbonila é o C dupla O. Então, nitrogênio sozinho, amina. Nitrogênio com a carbonila, amida. O principal exemplo de amida é a ureia, que ela é rica em nitrogênio, então ela é utilizada como fertilizante nas plantações de vegetais, tá? Ela é excretada do nosso corpo, enfim, é o principal exemplo de amida, a ureia, tá? E o haleto orgânico, como nós estudamos, são compostos que na minha cadeia carbônica eu tenho um halogênio, que pode ser o iodo, o bromo, o cloro ou o flúor. São os halogênios, elementos da família 17. Portanto, há 7 elétrons na última camada, na camada de valência, e eles querem mais um elétron para completar o seu octeto. Então, eles estão lá no final da tabela. Então, se eu identificar cloro, iodo, bromo, flúor na minha estrutura, eu sei que vai ser um exemplo de haleto orgânico. Exemplo de haleto orgânico, eu posso falar do gás lacrimogêneo, que é utilizado pela polícia para dispersar manifestações, tá? E eles também são conhecidos como muitos agrotóxicos são haletos orgânicos, né? E eles têm um poder de infecção muito grande, eles são cancerígenos.
ok? Então, esses são os três que será mais cobrado na prova. Mas eu não vou deixar de cobrar os outros, que são as funções oxigenadas, tá? Olha, eu tenho álcool, álcool é hidroxila, que é o OH, ligada a carbono, que só faz simples ligação. Eu tenho fenol, que eu também tenho a hidroxila, mas neste caso a hidroxila estará ligado ao anel benzênico, anel aromático, que é um anel de cadeia fechada com simples e duplas ligações conjugadas. Quando eu coloco essa bola no meio, significa que eu tenho duplas simples ligações, tá? Eu tenho o aldeído e a acetona, que eles são muito parecidos, o que difere é a posição da carbonila. No aldeído, a minha carbonila estará na extremidade da minha estrutura. Observa para cá, só tem o hidrogêniozinho. Não tem mais carbono, ele está na extremidade. E a acetona, eu também tenho a carbonila, mas ela está entre carbonos, ela está no meio da estrutura. Ela não vai estar em alguma extremidade. Ok? Eu tenho o ácido carboxílico, que ele possui a carbonila, como tem o aldeído e a acetona, mas no mesmo carbono eu tenho a hidroxila. Então, junto hidroxila e carbonila forma a carboxila, tá? Que representa que é a forma de identificar um ácido carboxílico. Eu tenho o éter, que é fácil, acho que é o mais fácil, né? O oxigênio entre carbonos. E o éster, que tem algo a mais. Ele tem o oxigênio entre carbonos? Tem. Mas na sequência ele tem a carbonila, tá? Então essas são as minhas funções orgânicas e esse é o conteúdo que vai estar na prova. Eu coloquei aqui uma molécula, tá? Se eu não me engano, é feniletilamina, que é um hormônio que é excretada no corpo e dá as sensações de uma pessoa apaixonada, né? Então, observa, olha aqui, eu tenho nitrogênio. Tem a carbonila próxima? Não tem carbonila aqui. Então, se eu tenho nitrogênio, ele está só, pessoal, eu sei que essa molécula é um exemplo de amina. Eu também sei que esse nitrogênio, que identifica a minha amina, ele está ligado apenas com esse carbono. Para cá, hidrogênio. Então, eu sei que essa é uma amina primária, tá? Essa estrutura possui o anel benzênico, um anel com 6 membros, 6 carbonos, cíclico, com conjugações de ligações simples e dupla, ok? Então, ó, observa, pessoal, essa cadeia tem um nitrogênio. Se ela tem um nitrogênio, eu posso falar que ela é heterogênea? Neste caso, não. Essa minha molécula, ela é homogênea. A minha cadeia é de carbono, só tem carbono e hidrogênio. Tem o nitrogênio, mas ele não está preso entre carbonos. Para cá só tem hidrogênio. Então, para ser heterogêneo, eu tenho que ter o heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, mas ele precisa estar entre carbonos. Não aconteceu aqui. Portanto, essa cadeia ela é homogênea, ok? No meu anel, pessoal, vamos analisar. Eu quero analisar esse carbono aqui. Quantos outros carbonos está ligado a ele? Dois, né? Eu tenho esse para cá e eu tenho esse para cá. Então, esse é um carbono secundário. Se você fizer uma análise geral, quase todos os meus carbonos, pessoal, do meu anel serão secundários. Eu vou ter só esse carbono aqui, ó, que ele é diferente, porque ele tem um, dois, três carbonos ligados a ele. Portanto, ele será terciário. Se eu colocar lá que na estrutura o anel possui apenas carbonos secundários, não, tem um terciário. Há a presença de carbonos quaternários no anel presente na estrutura? Não, só há carbonos secundários e terciários. Então, isso também será cobrado, ok? Pessoal, uma outra molécula que eu vou colocar é essa aqui, tá? Observa que eu já identifico cloro ligado a carbono aqui, né? Aqui embaixo também. Se ele possui cloro, iodo, bromo ou flúor ligado na cadeia, eu sei que isso aqui representa um haleto orgânico,
tá? Nessa molécula de 2,4-D também, observa, eu tenho oxigênio e ele está sozinho entre carbonos. Eu sei que isso aqui representa um éter. E aqui no finalzinho eu tenho a carbonila, mas além de ter a carbonila, eu tenho a hidroxila no mesmo carbono. Então, tudo isso aqui identifica um ácido carboxílico, ok? E na molécula da dioxina eu também tenho o cloro ligado a carbono, isso será um haleto. Eu tenho o oxigênio que está entre carbonos, portanto é um éter. Não tenho o ácido carboxílico aqui. Eu posso falar que as duas estruturas possuem um anel aromático, não se esqueça, esse círculo aqui, ó, representa as conjugações de ligações duplas e simples no anel. Então, as duas possuem anel aromático. As duas são heterogêneas. Observa aqui, quando eu falo de um éter, eu falo de um heteroátomo, que é o oxigênio que está preso entre carbonos. Então, essa estrutura não é homogênea, eu tenho heteroátomo entre carbonos. Portanto, as duas estruturas são heterogêneas, tá? Eu posso fazer algumas perguntas sobre classificação dos carbonos, da mesma maneira que eu coloquei na questão anterior. Mas é isso, é uma questão fácil. É identificação, é analisar a cadeia, é analisar se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Pessoal, essa molécula também estará presente. Não se confunda, tá? Olha, eu tenho nitrogênio. Ah, tenho nitrogênio é amina. Mas observa, na sequência eu tenho a carbonila. Nitrogênio com a carbonila indica que essa estrutura é uma amida. Essa aqui é a molécula da ureia, como nós falamos anteriormente. E é um exemplo de amida. Olha para esse carbono. Ele tem outro carbono ligado a ele? Para baixo ele está ligado com nitrogênio, para o outro lado com nitrogênio, para cima com oxigênio. E professor, e agora? Como você vai classificar esse carbono? Eu posso classificar ele como primário? Ele não tem nada ligado. Mas a definição de carbono primário é esse. Ele está ligado com apenas um carbono ou com nenhum carbono. Então eu vou falar que esse carbono ele é primário sim, tá? Então se tivesse informação lá na prova é uma informação verdadeira. Tem uma das moléculas que estarão presentes na prova que vai ser surpresa, tá? Para não ficar tão simples assim. Por mais que eu não esteja fazendo diretamente as questões, eu passo por muitas moléculas que estarão na prova. Então, fica mais fácil você estudar pelo vídeo por conta disso. Mas uma ou duas moléculas que vão aparecer na prova será surpresa para você tentar se superar, tá bom? Observa, aqui eu vou começar com as setas. Essa seta A, ela está apontando para esse carbono. Esse carbono está ligado diretamente a mais dois carbonos. Portanto, ele é um carbono secundário. A seta B está apontada para este carbono. Ele está ligado com dois carbonos. Pessoal, não se confundam. Para baixo ele está ligado com oxigênio. Eu só vejo quantos carbonos está ligado com o carbono que eu estou analisando. Aqui só tem dois. Ele não é terciário. Ele está fazendo três ligações, mas ele não é terciário. Ele é secundário, porque ele só está ligado diretamente com mais dois carbonos, beleza? E esse carbono aqui de baixo, pessoal, ele também é secundário, porque ele está ligado diretamente com mais dois carbonos, ok? Essa função orgânica 1, eu tenho um oxigênio preso entre carbonos. Essa é a definição de éter. Na minha estrutura 2, eu tenho oxigênio preso entre carbonos, mas além disso, eu tenho a carbonila na sequência. Então ele tem algo a mais. Então até o nome tem algo a mais, né? Tem uma letra a mais. Ele deixa de ser éter e passa a ser éster. O 3 eu tenho nitrogênio. Não tem carbonila perto dele. Quando eu tenho nitrogênio sozinho, eu sei que se trata de uma amina. E aqui eu tenho nitrogênio ligado a carbonila na sequência. Nitrogênio com carbonila, eu tenho uma amida. Beleza? Pessoal, observe, esse anel não é aromático. Ele tem seis membros? Tem, mas está faltando as conjugações de ligações duplas e simples.
Beleza? Assistam esse vídeo, vai ajudar muito vocês na prova. Memorize as funções orgânicas, porque o Enem ama cobrar essas questões de funções orgânicas. Elas são simples. Se eu consigo memorizar, não preciso fazer cálculo nenhum. Então, é aquela garantia de conseguir acertar uma questão sem ter que passar por cálculos, né? É um conteúdo simples, ele só tem uma quantidade grande de funções que precisam ser memorizadas, mas quando você memoriza, quando você estuda, se torna fácil. Então, estude, se concentre e boa prova para vocês. Beijo e até a próxima.